Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Medeiros, tentando aqui mais uma vez. Se você está vendo esse vídeo no início de dezembro de 2019, você deve saber que faltam poucos dias para a prova da Universidade do Estado da Bahia, conhecida como UNEB. No vídeo de hoje a gente vai fazer algumas reflexões sobre as provas dos últimos 2 anos. Vamos nessa? Vem com a gente. Bom, meus amigos, estudar característica de provas é uma coisa muito comum e muito importante no processo de preparação ali. Você precisa ver mais ou menos como é que a prova costuma se apresentar. E a prova da UNEB, ela não tem lá uma grande elucubração filosófica como a prova do Enem nos últimos anos, principalmente a prova do Enem 2019. Não, a prova da UNEB ela é um tantinho mais conteudista, assim, sabe? Ela cobra os conteúdos mais duros mesmo. Isso pode ser bom para aquele aluno que não tem lá grandes visões abstratas e subjetivas acerca da história. Se você é aquele aluno mais centrado no que você costuma ler nos livros, e se você não é aquele tipo de aluno que costuma trabalhar mais com a sua produção de ideias, a prova da UNEB parece ser uma boa para você. Agora, tem um porém aí. Na prova da UNEB tem texto pra caramba. Tem muito texto. A prova costuma ser bastante textual. E isso torna o processo de execução de prova um tanto que cansativo. Que você lê, e a questão nunca acaba. Então, vai se habituando com isso. Para a execução das questões, nós continuamos adotando o método que a gente adota no Enem. Primeiro você vai ler o enunciado, depois você vai partir para o texto gerador, o texto motivador, o material que a questão vai te entregar e, por último, você vai ler os distratores ou as alternativas ali da questão. Esse método ainda costuma funcionar muito bem com esse tipo de prova. E qual é o fundamento dele? O enunciado é o comando, é aquilo que a questão quer de você. Então, se você ler ele primeiro e depois passar para os textos geradores, a sua visão nos textos geradores já vai uma visão um pouco mais analítica, um pouco mais focada no que a questão quer de você e não necessariamente no que você tem para oferecer para ela. Um lance muito interessante também é que os alunos costumam buscar sempre um encaixe perfeito entre a resposta que ele tem na cabeça dele e o que está lá dentre as alternativas da questão. E isso é um erro. Nem sempre esse encaixe vai ser perfeito. Às vezes você vai ter que escolher aquela alternativa que mais se encaixa ali com o que você pensa. Não é o produto ideal, mas é o melhor que tem no mercado, que você pode comprar ali respondendo a questão. E uma outra dica também muito importante que eu costumo dizer para os meus alunos, tanto os alunos da mentoria, os alunos de aula particular, é o seguinte: galera, isso é muito sério. Leiam a prova toda. Muitas vezes as questões se relacionam umas com as outras e você pode encontrar informações preciosas em questões vizinhas. E aí muitas vezes o aluno vai, não lê ou pelo menos vai fazendo uma questão por uma e aí não consegue responder uma questão, já pula. E a UNEB é muito esperta. Ela não vai colocar questões em sequências que se relacionam. Por exemplo, a questão 27 tem uma tendência de ser bem diferente da questão 28, mas talvez a questão 35 tenha ali alguma aparência com a 27 e você pode usar os enunciados e os textos geradores de uma questão para responder a outra. Isso salva muitas vidas. Então, as 3 dicas que eu tenho para deixar aqui são: dica 1. A prova se mostra muito textual, tá? Textos longos, isso torna o processo um pouco cansativo, mas já vá se preparando para isso. 2. O modelo de execução permanece o mesmo que eu disse para o Enem. Lê primeiro o enunciado, depois o texto gerador e por último você vai ler os distratores ou as alternativas. 3. Leia a prova toda antes de começar a responder. Você pode encontrar elementos em uma questão que ajudam na resolução de outra questão.